falou assim: horário da morte, 3 horas da tarde. A minha casa é um milagre. 7 horas da manhã, minha mãe bate no meu portão. Eu falei: mãezinha, o que você está fazendo uma hora dessa aqui? Eu quero dormir mais um pouco. E aí o Espírito Santo falou assim: eu quero saber se você tem fé hoje. Vou te passar pela prova de fogo. Eu falei: o que, pai? Segura que eu vou passar você pela prova de fogo. Estou descendo Urias Magalhães ali. A minha mãe começa a passar mal. Vou resumir para você. E morre aos meus braços. Por onde eu passo, eu falo uma coisa e falo para minha irmã: maninha, aonde a presença de Deus chega, algo tem que acontecer. Aonde a presença de Deus chega, algo tem que acontecer. E minha mãe, o médico chegou em mim, no meu irmão, e falou assim, né, minha irmã? Eu lembro até hoje, no corredor de um hospital, no hospital Monte Sinai, o médico falou assim: ó, vocês que são filhos, cuida da mãezinha de vocês, porque ela não pode ter mais infarto. Se ela infartar mais uma vez, ela vai morrer. E o Espírito Santo sempre falava assim: a sua casa é milagre. E naquele dia minha mãe começou a infartar, passou mal. E eu sempre falei: Deus, por onde eu for, eu vou contar o testemunho da minha mãe. E minha mãe começou a passar mal. E numa cadeira dessa branca, reuniu tanto de polícia, ambulância. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei num policial, nisso eu nunca me esqueci na minha vida, e falei assim: ajuda minha mãe, põe dentro da viatura. Lembro quando ele falou assim: ó, a minha mãe já morreu, você se vira com a sua. Eu lembro que a minha mãe estava segurando os seios, porque o médico fala que a dor do infarto parece que vai estourar por dentro. E eu comecei a gritar, gritar, gritar. Eu lembro até hoje que eu entrei na frente de um carro vermelho. E na hora que eu entrei na frente de um carro vermelho, o que estava dentro do carro era um médico, que estava indo para o trabalho dele, lá para o Hospital das Clínicas. Eu falei: pelo amor de Deus, ajuda minha mãe. Eu lembro que quando eu comecei a falar, ele já desceu do carro e falou assim: leva até sua mãe. Aquele povo reunido, como acontece um acidente. Quando eu cheguei lá, o médico começou a olhar minha mãe, e eu gritando, um filho desesperado, lutando, pedindo a vida para a mãe. Aí eu lembrei, 7 horas da manhã, minha mãezinha batendo lá, o Espírito Santo falou: eu vou te passar pela prova de fogo, mas vou te aprovar. Por isso que eu falo, aonde a presença está, algo tem que acontecer. Quando o médico coloca a mão aqui, eu não entendia muito. Médico é médico. Só que uma coisa eu entendi naquele dia: só tem um médico que é aquele que desce com excelência. Aquele médico que quando a morte chega e ele desce, a morte tem que ir embora. Reminância. E o médico virou para mim e falou assim: horário da morte, 3 horas da tarde. Eu olhei para ele, o homem era um moço branco, da pele clara. Eu olhei para ele, eu falei: não fala isso para mim não. Eu falei: Deus, você escolheu o mais fraco da casa. Tinha minha irmã, tinha meu irmão, você escolheu logo o mais fraco. Aí eu olhei assim: Deus pega os fracos para mostrar quem é forte. Aí sabe o que acontece? O médico virou para mim: sua mãe acabou de falecer. Minha mãe com a boca travada, com as mãos já não tinha mais movimento e não tinha batimento cardíaco. Ele foi embora. Pessoas começaram a olhar uma para outra e falar assim, mexer a cabeça. Umas pessoas chorou, naquele momento chorou. Vira pro teu irmão e fala assim: a presença quando chega, algo acontece. Escuta, na hora que ele sai de perto de mim, eu deixei minha mãe. Eu lembro que tinha um muro branco. Eu encostei a cabeça no muro e falei assim: Deus, eu não estou pronto e não aguento. Eu parei de gritar e eu vi tudo branco. Depois que eu vi tudo branco, eu vi um anjo descendo. Olha o que é oração. Eu lembro até hoje, 3 horas da tarde, o sol quente, minha mãe falecida numa cadeira. Eu levantei, olhei para o céu e falei assim: Deus, se o Senhor me chamou como profeta de nações, se ainda eu tenho crédito com o Senhor, traz a vida aqui. Eu lembro como se eu fosse hoje. Eu arrupiei da ponta dos pés até a cabeça. O Espírito Santo falou assim: abre a boca da tua mãe e sopra 3 vezes. Na hora que o Espírito Santo falou assim, eu fui lá, abri a boca da minha mãe e soprei 3 vezes. E o ar da graça
desceu sobre ela. Eu estou querendo dizer para você, a presença está na casa. Se você abrir tua boca, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, vai trazer resposta do céu. Mas boca fechada, o milagre não desce. Já que você saiu da tua goza, abre a boca e dá uma rajada de glória. Escuta, mas quando eu falei que minha casa é milagre, e quando eu falei para você que o mesmo Deus que agiu na tua casa é você, cantora, agiu na minha casa, e eu encerro com o segundo testemunho. Um certo dia eu levanto de manhã, a minha filha de 5 anos de idade não anda mais. Tem gente que está falando assim, pastor está inventando. Pensa o que quiser, eu vivo de milagre na minha casa. Quando eu vou lá, rodo os médicos, a minha filha, para fazer as necessidades, eu tinha que segurar ela, porque se eu soltasse ela no chão, ela caía. De uma menina que corria para cima e para baixo, agora perde os movimentos das pernas. Se quiser perguntar à pastora, pode ir lá. Sabe o que era? A médica, uma senhora, eu lembro até hoje. Até pouco tempo eu ainda falei para minha irmã, essa é a mesma médica que atendeu minha filha. A mesma doença que o seu marido contraiu. Guerra baleira. Quando você abriu a boca para contar o testemunho, eu falei, outro milagre lá, o mesmo Deus de lá de casa. O mesmo Deus que curou minha filha, curou o marido dela. Eu lembro que eu estava num leito do hospital. Eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte. Você falou que a minha filha é promessa, é cantora, é levita, e eu não aceito minha filha louvar em cima de uma cadeira de roda. O médico virou e falou assim, nós vamos entrar com um antibiótico, mas já espalhou pelo corpo. Eu falei assim, você pode entrar com o que você quiser, mas tem uma coisa que a medicina não se explica, que ainda chama milagre.